Bom, boa tarde, gente. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui e agradecer também a oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui hoje, né? É um assunto, um tema muito importante. E o nosso tema, nosso título é Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e Ensino Superior, Contribuições das Teses e Dissertações Brasileiras. Então, eu sou a Paula, deixa eu só mudar aqui. Eu sou a Paula Serafini, né? Sou formada em administração. Atualmente faço mestrado em engenharia de produção pela UFRN e já minha carreira ela veio assim um pouco mais da área mais privada e agora que eu estou ingressando no mundo acadêmico, atualmente também atuo como fundadora dos projetos Práticas ODS e Jéssica vai falar agora. Então, pessoal, muito boa tarde para vocês. Muito bom compartilhar pesquisas, né? Eu acompanho o ENEP-CP, a minha formação é em gestão de políticas públicas, a minha graduação é na UFRN. Eu concluí minha graduação, fiz meu mestrado, atualmente eu faço doutorado em planejamento urbano e também estou lecionando no curso de políticas públicas da UFRN, estou como professora né, no curso geral, né, ministrando algumas disciplinas nesse formato remoto. E junto com Paula, a gente começou a refletir sobre os ODS e sobre a proporção que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm tomando recentemente, né? Então, com isso, a gente começou a gerar algumas reflexões, a Paula vai passar aí para vocês, a gente começou a pensar de que maneira as instituições de ensino, elas estão se alinhando aos ODS, de que maneira as universidades estão abordando essa experiência. Então, o nosso artigo, vocês vão disponibilizar, vão ter acesso aí nos anais do evento, vai abordar sobretudo essa temática, como as instituições de ensino, como as universidades estão colaborando com a Agenda 2030. Nossa apresentação aqui nos 15 minutos, vamos cumprir, né, Paula? Nós temos 5 principais etapas, vamos passar para uma introdução, vamos debater o papel das instituições de ensino superior nessa concretização dos objetivos, falar da nossa metodologia, dos resultados que nós encontramos e quais foram as nossas principais conclusões. Isso. E para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso tema, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS e a Agenda 2030. Bom, os ODS são 17 objetivos, eles foram tratados, né, em 2015 entre 193 países que estavam preocupados em fornecer novas bases para o desenvolvimento sustentável. Então, a tão conhecida Agenda 2030, ela veio de uma iniciativa lá nos anos de 2015, que visava acabar com a fome, diminuir a pobreza, melhorar a saúde, qualidade de vida, educação de qualidade. São 17 objetivos mesmo, né? E todos eles tendem a cumprir 232 metas. Isso, e é muito importante essa ênfase que a Paula dá, porque a gente entende como é que a gente cumpre essas metas, como é que a gente alcança esses 17 objetivos, né? São grandes acordos globais. A ONU, como grande coordenadora desse processo, ela elegeu 4 principais atores responsáveis por esse processo. Os governos, que a gente já conhece o papel, as empresas, né, no setor privado, as instituições de ensino e a sociedade civil. A gente aqui está enfatizando o protagonismo das instituições de ensino, sejam elas de escolas mesmo ou da educação superior, no alcance dessa Agenda 2030 como um ator preponderante, né, nesse cenário. Isso. Bom, e para mostrar um pouquinho para vocês sobre essas pesquisas, né? Existem diversas pesquisas ao redor do mundo que vêm destacando o papel importante que as universidades ou as instituições de ensino superior, elas aderem aos ODS, que elas devem aderir aos ODS. E não apenas a literatura diz isso, mas também foram criados alguns guias, por exemplo, como esses dois, que é Como Começar com os ODS nas Universidades, que foi desenvolvido pela Sustainable Development Solutions Network, né, na Austrália, e o Acelerando a Educação para os ODS nas Universidades. Então, esses guias, eles proporcionam algumas diretrizes de como os ODS podem ajudar nas universidades e como as universidades também ajudam nos ODS. Então, é uma via de mão dupla, realmente, é uma troca de saberes, né? É uma troca de conhecimento. Então, os ODS, eles vêm já se destacando em diversas pesquisas, como de Leal Filho, Murilo Vargas, Ismanioto, que fez também uma pesquisa com questionário. Inclusive, esse capítulo, gostaria de reforçar, que ele é um capítulo da minha dissertação de mestrado. Então, realmente, ele foi pesquisado para poder descobrir o cenário do Brasil em relação
às produções científicas, né? Isso, e a gente sabe que as universidades, elas atuam em diversas dimensões, entre elas a gestão, o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, todas essas áreas de atuação, elas se vinculam de alguma maneira com os ODS. Aqui, a gente quer colocar uma lupa sobre o ensino, né, sobre as pesquisas. Então, olhar para esses trabalhos acadêmicos e verificar de que maneira eles estão se relacionando, estão se integrando à Agenda 2030. E a gente vê isso, por quê? Porque as universidades, elas são responsáveis por formar cidadão, né? Por ter uma consciência, despertar isso, além de desenvolver habilidades e competências para enfrentamento desses desafios que a gente tem, de um mundo, construir um mundo socialmente mais justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável, né? Exatamente, Jéssica. Mas aí eu deixo para vocês uma pergunta, né? Eu sempre gosto de colocar algumas reflexões durante a apresentação que eu acho importante para que estimulem vocês a compreenderem um pouquinho. E aí eu pergunto para vocês, e sobre a integração dos ODS em pesquisas acadêmicas, né? Os trabalhos acadêmicos, trabalhos de mestrado e doutorado no Brasil, como que a gente pode diagnosticar esse cenário? Então, a gente já percebeu que realmente, né, no tocante à integração dos ODS nas pesquisas acadêmicas, né, tem diversos trabalhos que apontam que as universidades têm um papel fundamental e estratégico, que a produção de conhecimento científico ela é capaz de produzir inovação, direcionar para a solução de problemas, não problemas apenas ambientais. Muita gente, às vezes, acaba ligando os ODS para uma área mais ambiental, mas ela não é só ambiental, como a Jéssica acabou de falar, é um problema social e econômico também. Então, uma pesquisa bem recente, feita por Blasco, Brusque e Labrador, que foi desenvolvida nas universidades espanholas, ressalta que isso é uma tendência, que os acadêmicos eles incluam os ODS nas suas agendas de pesquisa, em diferentes perspectivas, né, os 17 objetivos. Isso. Outro estudo que a gente também identificou nessa revista que vem apontando diversos trabalhos nessa área. Esse estudo também foi desenvolvido, né, em 2018, ele é um pouco mais antigo, mas ele coloca que a visão sobre até que ponto as universidades já abordaram os ODS nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, ainda não foi desenvolvida. Então, ele reforça a necessidade de se construir um mapeamento dos trabalhos e pesquisas que abordam os tópicos de sustentabilidade definidos pelos ODS. É um trabalho bem interessante esse aí. Isso. E, bom, coloquei aqui agora para vocês nosso objetivo. Então, o objetivo da pesquisa, né, diante dessa realidade, né, considerando todo esse contexto dos programas de pós-graduação brasileira, tendo sido estimulados para a produção de ciência, né? Então, a pesquisa ela tem como objetivo identificar essas produções que foram desenvolvidas por essas instituições de ensino superior e como elas colocam de alguma maneira. Então, nós tivemos o esforço de sistematizar essas teses e dissertações, identificando a quantidade de estudos que já foram produzidos no Brasil e como elas se relacionam, né? Que se relacionam diretamente com os ODS. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia, né, Jéssica? Isso, explicar para vocês como é que a gente fez isso, porque é bom, olha, a gente chegou nesse resultado, mas como vocês construíram isso? Inicialmente, a gente pesquisou e utilizou uma técnica chamada estudo bibliométrico, que é mapear realmente as pesquisas da área. Então, não se assuste, a gente não leu todos os trabalhos que nós vamos apresentar nesse estudo, mas a gente fez um levantamento exploratório quantitativo. Essa pesquisa, ela também segue o modelo já desenvolvido por outro autor, que foi Silva, 2018, que ela fez essa análise similar, mas com os ODM, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, a gente considerou esse trabalho como base, fez algumas atualizações, atualizou a metodologia, que a Paula vai explicar para vocês esse procedimento de coleta de dados, né? Exatamente. E o procedimento de coleta de dados é para poder explanar para vocês como foi realizado esse dado, a coleta desses dados. Então, nós vamos para o catálogo de testes de seleção da CAPES, um sistema online oficial do governo brasileiro, para o depósito das pesquisas de mestrado e doutorado, que são produzidas pelos programas de pós-graduação das instituições de ensino superior. Então, nesse portal, a busca foi feita pelo tema, né, pelo nome do autor, pelo título do trabalho, pelas palavras-chave e outras opções que permitem alguns filtros, né? Então, a gente apresentou essa ferramenta porque ela é uma ferramenta para você fazer um levantamento das teses. E aí nós definimos o string de busca, né? Segundo a metodologia fala que é um string de busca. Então, no string de busca, nós utilizamos a palavra Agenda 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS. E, bom, cabe também ressaltar aqui que os ODS, eles são transversais e que, em linhas gerais, toda pesquisa que apresentar alguma contribuição a um dos objetivos das suas metas, elas podem falar de ODS. Só que, para efeitos desse estudo, nós consideramos a inclusão dos trabalhos que estiveram tratando diretamente com o tema,
por exemplo, não é um trabalho que fala sobre igualdade de gênero, por exemplo, é o ODS 5, ele vai estar relacionado com os ODS, mas nós fizemos vincular a citação. Então, a gente fez um string para poder procurar a palavra Agenda 2030, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente queria saber se esses trabalhos que falam de igualdade de gênero, se eles sabiam que isso estava vinculado ao ODS 5 da Agenda 2030. Então, foi mais ou menos isso que a gente capturou, isso que a gente teve o alinhamento, né? E aí, passando aqui um pouquinho, no catálogo de teses e dissertações, a gente, para fazer essa busca, nós temos um fluxograma de seleção e análise desses trabalhos. Então, nós seguimos uma metodologia Prisma, né, que ela é dividida em 4 etapas, que é a identificação dos trabalhos, a triagem, a elegibilidade e a inclusão. Então, no primeiro momento, nós identificamos esses trabalhos, né, foram 531 trabalhos identificados. Depois, nós fizemos um processo de exclusão de 103 trabalhos, que eles, apesar de terem sido selecionados por algum problema de busca na hora das palavras, eles eram anterior ao ano 2015 e não era possível analisar esses trabalhos porque a agenda ela foi lançada no ano de 2015, né? Então, nós chegamos a um quantitativo de 428 estudos. Aí, após isso, nós fizemos, após a leitura dos resumos, nós fizemos a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave. Então, após a leitura desses trabalhos, nós excluímos 60 trabalhos que, apesar de tratar sobre a temática, não se relacionavam diretamente com o nosso tema. Então, foram contemplados, foram incluídos nesse estudo bibliométrico 368 teses e dissertações, certo? Isso, e agora a gente chega nos resultados, eu vou apresentar eles de uma maneira mais rápida, mas colocando aqui os aspectos centrais deles, né? A gente tem 5 minutinhos aí, mas vamos passar sobre ele e Paula aborda as conclusões. Sobre a caracterização dos estudos, a maioria deles são realmente pesquisas de mestrado, né? 81%, e depois a gente teve 19% de doutorado. Teve mestrado profissional em menor número, são 101 trabalhos, e o mestrado acadêmico, 198 estudos. Passa, Paula, por gentileza. Na evolução temporal, a gente vê que tem um crescimento no número de publicações. Então, desde 2015, quando foram identificados os primeiros trabalhos, até 2020, a gente vem vendo essa curva, essa tendência realmente dos estudos estarem cada vez mais se vinculando. Inclusive, na UFRN, nós temos alguns programas que exigem essa vinculação direta. Na questão por área, existem mais de 160 áreas, né, Paula, de estudos. A gente fez um agrupamento e falou, olha, não dá para abordar 160. Mas quando a gente olhou agrupando por áreas similares, a área do direito é a que mais tem produzido trabalho sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a Agenda 2030, na verdade, sobre os ODS e a Agenda 2030. Nas instituições, pode falar. Análise das instituições, nós colocamos que as instituições mais possuem publicadas. E aí, em primeiro lugar, a USP, que é a Universidade de São Paulo, em segundo lugar, o Instituto Superior de Administração, e a UFRN, que é a nossa instituição, em terceiro lugar nesse ranking, na análise, né? A análise por ODS mais impactado, nós podemos perceber que o ODS 6, que é o ODS de saneamento, água, ele é o ODS mais se destaca como mais impactado ou mais citado nessas dissertações. Também fizemos uma análise por palavras-chave, né, Jéssica? Isso, nessa análise de palavras-chave ficou bem evidente, né? Claro que o ODS era a principal, mas nós temos outras palavras como direito, educação, energia, ensino, saneamento. No artigo, a gente faz a leitura e a interpretação de como essas palavras refletem a agenda. Outro ponto bem importante, a gente tem uns 3 minutinhos aqui para encerrar, é em relação a como esses estudos se vinculam com as próprias universidades. Desse quantitativo geral de 368 trabalhos, apenas 4 deles abordaram experiências de implementação dos ODS em instituições de ensino, ou seja, relataram essa integração, relataram esse alinhamento dessas instituições com as IES. Isso é algo bom, mas muito pouco ainda diante do grande campo que nós precisamos explorar. Então, passando para as conclusões, nós temos aqui 5 principais apontamentos para poder dialogar com vocês. E aí, o primeiro deles, né, é que esse estudo ele permitiu conhecer como a academia, de maneira geral, ela tem se dedicado às pesquisas com os ODS, evidenciando aí esse trabalho de sistematização, de como há essa vinculação direta, como a Paula bem explicou. Isso. E o segundo resultado, a partir dessa pesquisa, foi evidenciado de incorporar os ODS pelas IES, ela vinha alcançando mais espaço na literatura. Porém, ainda se faz necessário desenvolver mais pesquisas que abordem a implementação dos ODS nessa vertente específica, né? Um terceiro ponto, né, que a gente também evidenciou é que as instituições, elas precisam impulsionar esse processo, elas precisam estimular, fazer com que os estudantes de mestrado e doutorado, eles
incluam e pensem, nossa, será que a minha pesquisa está vinculada ao ODS? A qual ODS? Não é forçar uma integração, mas é estabelecer uma conexão. Afinal, esse trabalho provavelmente contribui para superar algum desafio ou algum problema. Exatamente. E é importante também destacar, como parte da conclusão, que as limitações da natureza do trabalho ela é qualitativa. Então, o estudo ele possui, ele não foi feito uma análise detalhada desses trabalhos, qual a contribuição, ela se limitou em analisar como eles tratam dos ODS, né? Especificando as alternativas, métodos adotados de cada estudo. Então, foi uma análise realmente quantitativa. E, enfim, terminando, a gente espera que com esse estudo a gente contribua para fortalecer a inclusão dos ODS nos trabalhos acadêmicos, né, de mestrado, doutorado, também de TCCs, estimulando os acadêmicos de todo o Brasil a promoverem um alinhamento das suas pesquisas e, assim, permitir, né, o alcance dessas metas globais tão importantes e que estão em crise, como a Beatriz bem colocou. Bom, gente, acho que é isso. Obrigada, né? É isso. Muito obrigada, pessoal.